Bora. Nós já estamos no bloco 8 da nossa maratona. Então, vamos começar hoje. Nosso Deus que nos abençoe. Bora lá. Bloco 7, na verdade, né? Bloco 7 vai falar sobre o artigo 5º, papel do Ministério da Saúde na regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Bora lá, meu povo? O que é que diz o artigo 5º? Vamos lá. O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde a que se refere o artigo 3º. Quem respondeu o questionário sabe que o artigo 3º são as atividades dos agentes comunitários de saúde. No artigo 4º, nós vimos ontem, as atividades dos agentes de combate às endemias. E artigo 4º-A, que fala das atividades integradas entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. E estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no inciso 2 do caput do artigo 6º. Aqui já vou antecipar. O que está lá no inciso 2 do caput do artigo 6º? Está a questão do curso introdutório, às 40 horas. No inciso 1º do caput do artigo 7º e no parágrafo 2º deste artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, a lei determina ao Ministério da Saúde fazer tudo isso. Pronto. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos que estão conosco aí, nos acompanhando? Eu já vi isso acontecer. Vários municípios usam deste artigo para dizer o seguinte: está vendo? Aqui eu posso regulamentar as atividades dos agentes comunitários de saúde em leis municipais, ampliando as atribuições do agente comunitário de saúde. Inclusive, a nossa presidente, nossa deputada Valda, se referiu a essa situação em um município de Minas Gerais, se não me engano, em Contagem ou Betim, um desses dois. O que eu coloquei naquela oportunidade? Que isso é inconstitucional, porque as atividades, as atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, elas são apenas, exclusivamente definidas em lei federal, Lei Ruth Brilhante. Essa determinação, ela é do texto constitucional. Portanto, a Constituição é que manda e diz: lei federal disporá sobre as atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Então, quando o município assume, diz que ele vai regulamentar as atividades, ele está descumprindo a própria Constituição, porque o município não pode legislar sobre esse assunto, só lei federal. Mas aí você vem e fala assim: mas doutor, e o que significa esse artigo 5º, então, que fala que o Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde, estabelecidas no artigo 3º, no artigo 4º e no artigo 4º-A? Meu povo, são as portarias do Ministério da Saúde que vão tratar disso. Uma delas é a PENAB, e a outra é a que fala sobre a vigilância em saúde, que monta o sistema de vigilância. Bom, a que dá mais, vamos dizer assim, trabalho, ou vamos dizer, que dá mais conflito com as normas e dentro da aplicação dela, de fato, a questão da PENAB, principalmente com a ênfase que os gestores dão na PENAB, ao ponto de alguns gestores, ou por não conhecerem das normas, ou por má fé, chegarem a dizer que PENAB é uma lei, que a lei dos agentes de saúde é a PENAB. Isso é, no mínimo, um equívoco
para não dizer outra coisa, né? Total ignorância da legislação que trata disso. E isso me assusta muito, porque, inclusive, existem muitos advogados, procuradores de município, de Câmara de Vereadores, que ainda entendem, que ainda desconhecem que a legislação com referência aos agentes comunitários de saúde, ela existe e ela é muito mais consistente do que uma portaria do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Quando a lei Ruth Brilhante, no seu artigo 5º, diz que o Ministério da Saúde regulamentará as atividades, ele está dizendo o seguinte: a atividade é essa. Como que você vai exercer essa atividade? Como que você vai cuidar, fazer o acompanhamento? Lá está dito que o acompanhamento é feito da gestante. Como que é esse acompanhamento da gestante? É dentro daquelas condições, hoje, por exemplo, de colocar lá que ela tem que ter visita, tem que fazer o pré-natal, quantas visitas no seu pré-natal, quantos exames você vai precisar fazer. Olha, nós estamos chegando aqui já com a nossa convidada, viu? Ana Paula. Então, meu povo, outra questão, por exemplo, quando a PENAB fala lá do número de indivíduos que deverão ser cadastrados por cada agente comunitário de saúde na sua área geográfica de atuação. É nesse ponto que a lei está autorizando o Ministério de Saúde a fazer a regulamentação. Mas, em hipótese nenhuma, essa regulamentação ela está autorizado a ampliar aquilo que a lei não diz. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. A PENAB vem e fala o seguinte, que está entre as atribuições supervisionadas, assistidas do agente comunitário de saúde, realizar curativos. Ora, isso não está escrito na lei Ruth Brilhante, lá no artigo 3º, parágrafo 4º. Então, isto está contrariando a legislação, ele não pode ser aplicado. Ah, doutora, então por que a PENAB fez isso? É exatamente o ponto que a gente precisa agora fazer um pouco de reflexão. Quem constrói a PENAB, meu povo? Quem edita as portarias que tratam da vigilância e tratam da atenção primária? É o que a gente chama de tripartite. Essa tripartite ela é formada pelos secretários municipais de saúde, pelos secretários estaduais de saúde e pelos técnicos e pelo representante do Ministério da Saúde. Pronto. Então, nós tivemos um período em que o Ministério da Saúde ele foi conduzido por pessoas que tinham muita força política, e essa força política ela nem sempre estava pactuada com as regras da boa, vamos dizer assim, da boa prática em saúde preventiva, ou mesmo tiveram cuidado de avaliar como que funciona a questão da legislação. Quer dizer, o Congresso trazia uma norma e, descontextualizada disso, a PENAB foi construída com outro olhar, sem entender, sem fazer a compreensão de que ela estava limitada às regras da lei federal. Eu ouvi outro dia uma colega dizendo o seguinte: a minha fonte de consulta é a atenção primária do Ministério da Saúde. Maravilha, mas eu acho que, enquanto categoria organizada, a gente precisa ter mais senso crítico e não passar pelo crivo de que, se eles falaram, está tudo certo, está tudo resolvido, é verdade. Não, a categoria dos agentes comunitários de saúde, já vou passar para você, viu, Ana Paula? 2 minutinhos. A categoria dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, eu, fazendo uma avaliação, Jonathan, e a todos que estão aqui conosco, eu preciso externar a vocês. Eu acredito que nós estamos no processo de construção de uma identidade profissional. E essa identidade profissional, ela está sendo construída de dentro para fora. Não é uma profissão que foi criada por gente lá de cima e acabou que você vai se enquadrar nela. Muito ao contrário. Essa profissão ela está sendo
criada, ela está sendo, o perfil dela, a identidade da profissão do agente comunitário de saúde, ela está sendo feita pelos seus protagonistas, pelos próprios agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Nós precisamos nos empoderar disso e deixar de sermos aí conduzidos por quem não está dentro desse contexto. E, no mínimo, se não for possível, no mínimo, ter um senso crítico de questionar e dizer, não é assim que a gente entende. Não por uma questão de interesse de categoria, mas porque nós sobrevivemos se o SUS sobreviver. Então, eu acredito que não tem ninguém com mais capacidade, com maior interesse em defender o Sistema Único de Saúde do que o agente comunitário de saúde do agente de endemia. O SUS dando certo, a gente dá certo. O SUS dando errado, a gente se ferra. Jonathan, chama aí a nossa companheira Ana Paula e vamos fazer um breakzinho aqui nesse caput do artigo 5º. E, Ana Paula, tá aí com o seu microfone. Vou interromper aqui e colocar ela aqui na tela, para ficar bem bonitona para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde. É uma honra, né, estar com vocês. Estou acompanhando desde o primeiro dia e estou aqui representando 47 ACS no município de Piraju, São Paulo, e garanto que essa pergunta é dúvida de todos nós. Fala, Ana. Piraju é de qual estado, Ana? Estado de São Paulo. São Paulo. E então, manda ver, meu amor. Fale. Nós somos concursados estatutários, né, pela prefeitura, e nós somos pedidos para uma OS, uma organização social. É eles que tomam conta do nosso trabalho, que fazem o nosso ponto no final do mês. Então, eu gostaria de saber se isso é correto por lei. E outra, questão de feriados, ponto facultativo que o município dá para funcionários públicos. Isso, no ano passado, foi tirado de nós. Nós ficamos excluídos como se nós não fôssemos funcionários públicos, e sim funcionários dessa organização social. E aí, todos assim, correr atrás, fizemos reuniões com os vereadores, tudo. Aí, esse ano, os pontos facultativos da prefeitura retornaram, né? Trouxeram a ter. Então, o que vamos saber se isso é legal, é de acordo com a lei, se isso está certo, e se é a dúvida de todos os outros ACS. Ok, Ana, valeu. Olha, bora lá. É o pinga-fogo. Hoje é literalmente um pinga-fogo, né? Mas amo isso. Desafia comigo mesmo. Ana, e todos os seus colegas, são 47 que você falou, não é isso? Aí de Piraju. Olha, você deu aí na sua fala algumas informações fundamentais. Você falou que vocês são estatutários, vocês são efetivos. Então, você tem vínculo direto com o município. Você tem um estatuto dos servidores do município. Então, primeira coisa, você não é seletista. E você não é contratada. Ok? Então, essa OS que está aí, ela está apenas para administrar, entre aspas, eu presumo isso, até porque a gente não tem a documentação, que ela está para administrar, gerir a saúde do município. O município abriu mão de fazer isso, pelo menos na atenção primária, disse, olha, o secretário de saúde está terceirizando a gestão para uma OS. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A princípio, entendo que isso não pode superar, não pode anular os seus direitos estatutários. Bom, aí eu, para dar uma resposta 100%, eu teria que estar com o Estatuto de Piraju na mão. Mas se for como é a maioria absoluta, o regime estatutário é uma regra própria, que não caberia vocês serem excluídos, por exemplo, de ponto facultativo, por exemplo, ter uma rotina diferente daquilo que está estabelecido no
próprio estatuto. A OS, então, ela não tem o seu vínculo empregatício. Ela só vai administrar a sua forma de trabalho. É esse o ponto. Se for de outros trabalhadores, não sei. Por exemplo, não sei se o enfermeiro, se o médico, se o guarda que está lá fazendo a segurança estão com vínculo com a OS. Quando você me fala que você é estatutária, você está dizendo que você não é, você é estatutária. Dentro disso, o que eu posso dizer, pela ausência de documentação, é dizer o seguinte: você, sendo estatutária, pode ter o convênio que for. Esse convênio não anula os seus direitos do regime estatutário, da legislação do regime estatutário. Ela vai prevalecer, correto? Então, neste ponto, eu fico aqui à disposição de você, do seu povo, dos seus vereadores. Entre em contato com a gente depois, vamos trocar maiores informações. Mas o que eu posso lhe dizer de pronto é que você não é seletista, não é contratado, é servidor efetivo. O que prevalece é as regras do Estatuto dos Servidores do seu município. Tá? E eu entendo que se outros servidores públicos estão contemplados vamos lá, ponto facultativo, tem que haver uma justificativa específica para que o trabalhador agente comunitário de saúde não esteja contemplado também. Por ser o contrário disso, não havendo justificativa alguma, isso, no meu entendimento, quebra a igualdade de tratamento, a isonomia de tratamento, tá bom? Bora para a briga. Se precisar, estou aqui. A Valda falou que eu sou encrenqueira. Eu sou a rainha da encrenca mesmo. Me chama que nós estamos juntos, viu? Um beijo, meu amor. Tá gostando da maratona? O pessoal está acompanhando? Muito, todos os dias. As minhas colegas estão aí também. E muito pela atenção, viu? Muito obrigada. Está ficando muito útil para a gente no nosso dia a dia. Tenho certeza que vai mudar bastante coisa. Muita coisa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, viu? Aproveita, suga, aproveita, porque é disso aí que a gente vai levar para o resto da vida, conhecimento e mudar a nossa realidade. Um beijo, viu, Ana? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Um beijo para todo mundo aí. Obrigada. Doutora, Jonathan, pronto. Estou aqui. O pessoal está gostando muito. Grande abraço aí, Ana Paula, pelo WhatsApp. Depois, Ana Paula, a gente vai passar certinho o contato aí do escritório da doutora, tá? Para a gente poder estar organizando aí mais esse detalhamento de informação para poder te ajudar aí na sua base, no seu município. Doutora, vou abrir novamente para a senhora continuar explicando, só que eu vou acompanhar aqui para estar escolhendo alguém para fazer mais uma pergunta. Pode ser? A senhora me autoriza? Próximo bloco, pode ser? No próximo bloco. Pode ser. Então tá bom. E aí no próximo bloco a gente já chama mais alguém, combinado? Belezinha, combinado. Bom, então nós atendemos, falamos aí com a Ana Paula. Obrigada, viu, Ana, por estar aí conosco nesse final de semana, no dia de sábado, fazendo essa tratativa com a gente. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 5º. Os cursos a que se refere o caput deste artigo utilizarão os referenciais da educação popular em saúde e serão oferecidos ao agente comunitário de saúde e ao agente com mais endemias nas modalidades presencial ou semipresencial. E olha que bacana, durante a jornada de trabalho, meu povo. Então, fiquem atentos aí com essas questões, porque a legislação, a lei que regulamenta aí a profissão do agente comunitário de saúde, as suas atividades, ela já traz essa garantia também, que a sua formação ela deverá ser durante a jornada de trabalho, durante as suas 8 horas de trabalho. Então, nada disso de você fazer aí as suas aulas, ainda que seja online, à noite, ou qualquer outra coisa, se você quiser, você faça, mas isso não poderá ser imposto pelos gestores municipais ou pelo Ministério da Saúde. Nós já tivemos esse problema para enfrentar aqui quando saiu aquele primeiro módulo lá atrás, naquele outro modelo de currículo, de referencial curricular, que era totalmente presencial. As aulas, certo município, aqui no estado de Goiás, eram colocadas para serem feitas à noite.
E foram, assim, dias muito difíceis, porque a gente precisou bater de frente. Exatamente por quê? Porque a legislação, ela diz que o trabalhador era obrigado a fazer o curso. Então, se ele é obrigado a fazê-lo, ele tem que ser feito nas condições de horário de trabalho. Imaginem só, um agente de saúde que faz faculdade à noite. Ele teria que fazer a opção, ou ele fazer o primeiro módulo, ou ele fazer a faculdade, ou alguém que tenha um segundo emprego. Então, já que o requisito da educação continuada, ou o requisito é para a jornada de trabalho, nós não podemos aceitar outra forma de se conduzir isso. Pode até ser que seja mais conveniente, mas a gente não pode, dentro desse aspecto, prejudicar um único trabalhador que não tenha condições de participar de aula ou fazer suas atividades curriculares fora do horário, porque tem outro compromisso, porque tem compromisso com a faculdade, com uma outra atividade profissional. Fica aí a dica, então, tá bom? Tem mais? Tem. Parágrafo 2º do artigo 5º. A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento. Pessoal, esse parágrafo 2º, eu ainda gostaria muito que a gente colocasse ele em prática. Aonde é que está sendo posto isso? Principalmente nos municípios que têm planos de carreira, viu, Jonathan? Aqueles que a gente tem confeccionado, a gente coloca isso como uma prioridade, até para que o agente de saúde ele tenha constante reciclagem das suas atividades, que ele possa estar sendo informado na sua amplitude, todas as questões de ordem técnica, de ordem prática, na questão da saúde preventiva, na saúde do controle, isso é muito importante, né? Nós tínhamos, quando fomos redigir o projeto que deu origem à Lei Ruth Brilhante, uma preocupação e uma realidade muito triste, que há anos e muitos anos, muitos agentes de saúde não tinham mais educação continuada. Então, eu vou dar um exemplo, já tinha várias vacinas sendo colocadas à disposição da população e o agente comunitário de saúde sequer sabia para que ela servia, né? Então, esse tipo de conteúdo, né, de qualificação, ela é fundamental, principalmente hoje nessa realidade em que as coisas estão andando muito rápido, né? As tecnologias estão sendo assim, a cada dia encurtando mais as novidades, né? O processo de implantação disso é uma forma muito positiva. E aí já deixo também aqui um alerta para os agentes comunitários de saúde e as endemias. Nós não podemos nos limitar à tecnologia, viu, meu povo? Tem muita gente de saúde que diz, eu não sei mexer com tablet, eu não quero, e é contra isso. Não faça isso. Não seja você o obstáculo para a sua categoria. A gente já tem tantos obstáculos estabelecidos pelos gestores, nós não podemos engrossar aí esses obstáculos. A gente precisa tirá-los da nossa frente para que a gente tenha mais valorização, mais capacitação. Quanto mais capacitação, mais valor agregado nós vamos ter à nossa profissão. Ok, meu povo? Jonathan, estou indo aí para o artigo 6º. Isso aí... perdão, tem o parágrafo 2º. Bora lá. O curso de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão organizados e financiados de modo tripartite pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, é outro ponto de pauta que está aqui, Fenaras, quicando na mesa para a gente colocar aí junto ao Ministério da Saúde, junto à tripartite, que é a periodicidade, que é a rotina desses cursos de qualificação de 2 em 2 anos. Parágrafo 3º. Curso técnico de agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias poderão ser ministrados nas modalidades presencial e semipresencial e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Eu acho que é só isso mesmo aí do artigo 5º. Jonathan,
Está acompanhando aí os questionamentos? Tem mais algum que se refere a essa questão aí? Ou eu posso já passar para o artigo 6º? Tá me ouvindo? Estou, agora sim. Doutora, uma dúvida, uma colega aqui, acho que é a Ana Maria, ela perguntou sobre a questão também do CLT, quando o agente tem um vínculo por CLT. Se isso que a senhora explicou para a Ana Paula, seria válido para ela também. Bora lá. Você, Jonathan. A CLT, deixa eu colocar aqui para você que me fez essa pergunta. O vínculo no regime seletista, ele também sendo direto, o que é isso? Não é contrato temporário. Vínculo direto é contrato permanente, por tempo indeterminado. CLT, carteira assinada. Olha, gente, essa questão do vínculo empregatício, a gente vai destrinchar ela melhor a partir do artigo 8º. Terça-feira a gente vai falar sobre isso, artigo 8º, que ele é confusão, bomba atômica na cabeça de muita gente aí que está precarizado. A gente vai estar falando muito sobre isso terça-feira. Mas o regime seletista já não tem um estatuto próprio, está dentro da CLT. Então, está valendo no intuito de que você não é servidor da OS, você é servidor público do município. A OS, ela não pode, em hipótese nenhuma, escuta o que eu estou dizendo, ela não pode, em hipótese nenhuma, ser a dona do seu vínculo empregatício. Ser ela a sua empregadora. Ok? Ela pode gerir o sistema de saúde, ela pode dizer que ela que vai colocar lá o ponto eletrônico, ela que contratou fulano, Beltrano, ela que está passando ali para organizar a hora que você chegou, a hora que você saiu, pegar os dados que você recolheu lá na sua área de trabalho, fazer a tratativa, fazer os encaminhamentos de organização. Mas a emenda constitucional 51 e a lei 11.350 proíbe expressamente que haja terceirização do vínculo empregatício. Então, desde que você seja contratado no regime seletista com vínculo direto, ok. Se não, o município está irregular, ok? Bora perfeito, doutora. Bora para frente. Só vou fazer um convite aqui. Nau, que eu chamo ele de Nau, tá, doutora? Tá aqui nosso colega, ele é um participante assíduo. Vem com as perguntas que parece que é eu que estou digitando lá do outro lado. Então, eu me sinto muito provocado. Não, me chama no WhatsApp. Vou colocar aqui para você fazer uma pergunta para a doutora, tá? E eu vou não é perigoso, gente. Não é perigoso. Ele é terrorista, viu, gente? Não sei não. Mas... Não posso nem ficar falando isso, não, que vão confundir o coitado do Nau com os bolsominions da vida, eu sei que ele não é. Mas deixa eu colocar. Nau é um cara extremamente inteligente e toma cuidado que ele vai pôr nós numa fria aí eu não vou saber responder, aí eu vou passar vergonha. Aí a gente joga para segunda-feira. Nau, me chama no WhatsApp para você fazer uma pergunta sobre o tema para a doutora, viu? Doutora, pode continuar aí. Pronto, põe Nau aí pra gente, tô brincando. Nau, você é nosso convidadíssimo a entrar aqui na live com a gente, viu? Meninos, artigo 6º, nós estamos aí no 8º bloco, requisitos para o exercício da profissão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Meu povo, o artigo 6º vai tratar dos agentes comunitários de saúde e o artigo 7º vai tratar dos requisitos para o exercício da profissão dos agentes de combate às endemias. Combinado? Bora lá. Começando com o artigo 6º dos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde deverão preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Veja aí, hein? Isso é requisito para você ser hoje um agente comunitário de saúde. Em outras palavras, preste atenção. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
Escutou isso, meu povo? Leu isso, meu povo? Onde está escrito isso, doutora? Artigo 6º, inciso 1º. É requisito, você tem que morar onde você atua. Doutora, me fala aí, doutora. Essa área é a área do PSF ou a minha microárea? Segura essa, povo. É a sua microárea. É a sua área onde você atua. Sua área geográfica de atuação. Na sua comunidade, aquela que você acolheu, que você cadastrou e que você acompanha. É nesta microárea que você deve morar. Aí você vai falar, lascou. Eu já tenho 20 anos de agente de saúde e eu já mudei, já estou na área, e agora, o que fazer? Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Se você está nessa dúvida, cuidado. Deixa eu explicar o porquê que eu estou dizendo isso, cuidado. Porque, às vezes, a gente vai pela solução mais fácil. O secretário de saúde deixou eu mudar, porque eu moro de aluguel e eu mudei daqui para lá, eu estou morando agora, casei e fui para casa, fui sair da casa da minha mãe, fui para uma casa de aluguel e aqui na minha microárea não dá certo, eu vou para tal lugar. E aí eu conversei com o secretário de saúde, ele deixou. Às vezes, no primeiro momento, essa é a solução mais fácil, mas não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que nós já nos deparamos com situações que foram realmente complicadas. Por quê? Porque se faz isso de boca. E muitas vezes o secretário que autorizou, naquele momento, ele é oportunamente seu amigo. Você pisou no calo, você fez alguma coisa que discordasse, ou pior, que ele saísse, foi trocado, ele é cargo de confiança, saiu e entrou outro. E o outro disse, não, você está fora da área, ou você volta ou você é demitido. Então, meu povo, precisamos ter muito cuidado com isso. Esse é o famoso rabo preso. Colocou cabresto na categoria, é uma situação dessa. Nós temos que ter muito cuidado mesmo com isso, viu, gente? Então, quando eu iniciei a nossa fala, eu disse, olha, nós temos que saber dos nossos direitos, mas também, ou até mais, saber das nossas obrigações. Anota o que eu estou dizendo. Direito tem quem direito anda. Direito tem quem direito anda. Fiquem atentos com isso. Porque se você for cobrar os seus direitos e você estiver com uma situação dessa aqui, a primeira coisa que o gestor vai fazer é jogar isso na sua cara. E aí, você vai querer o seu direito ou querer o seu emprego? Porque deixar de morar na área onde atua é causa de demissão prevista na lei, artigo 10, parágrafo único. Depois você procura a Lei Ruth Brilhante, a gente vai falar sobre ele mais para frente, mas já adiantando aqui para você, uma das causas de demissão do agente comunitário de saúde é deixar de residir na área onde atua. Isso ainda está valendo. 2, segundo requisito, ter concluído com aproveitamento curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Ora, pessoal, então isso aqui é pré-requisito para o exercício da profissão. Por isso, ele provavelmente tem que ser constado como uma das etapas da seleção pública do edital do processo seletivo público. Ok? Aquele que não participar do curso introdutório não está autorizado a exercer a profissão de agente comunitário de saúde. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Aqui não está escrito que você tem que ter curso técnico de agente comunitário de saúde. Eu respondi uma pergunta hoje, Jonathan, aqui no meu WhatsApp. A pergunta foi a seguinte, doutora, eu não consegui fazer o curso técnico, eu não fui homologada a minha inscrição. Eu vou ser prejudicada? Eu disse, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde, não é exigido você ser técnico em agente comunitário de saúde. Então, neste ponto, você não pode ser demitido, você não pode ser excluído de nenhuma dessas condições estabelecidas para o exercício das suas atividades e dos seus direitos estabelecidos aqui. Por exemplo, qual direito, doutora? Eu vou dar um exemplo do piso salarial. Isso não pode ser excluído como direito seu se você não conseguiu avançar e fazer o curso técnico. E hoje
inclusive porque foi disponibilizado apenas para 50% dos agentes de saúde do Brasil. E ele sendo um curso que tem que ser ofertado pelo Ministério da Saúde, então eu entendo que isso é mais um motivo para não haver nenhum tipo de prejuízo para a categoria. Inciso 3, ter concluído o ensino médio. Meu povo, a partir de 2018, com o novo perfil do agente comunitário de saúde, nós aí avançamos para o ensino médio. O agente comunitário de saúde, que é olha aí, gente, que eu vou falar, hein? Desde 99, 4 de outubro de 99, o Decreto-Lei 3.189, nós temos uma evolução na necessidade de escolaridade dos agentes comunitários de saúde. 4 de outubro de 99, o Decreto 3.189 dizia que o agente comunitário de saúde só bastava ler e escrever. Quer dizer, ele não precisava sequer do ensino fundamental para exercer a atividade de agente comunitário de saúde. Em 2002, com a Lei 10.507, essa lei já, então, traz a obrigatoriedade de ter, no mínimo, o ensino fundamental. Os gestores não poderiam selecionar nenhum agente comunitário de saúde que não tivesse, pelo menos, o ensino fundamental. Isso perdurou até 2018, como obrigatoriedade do ensino fundamental. O que foi que mudou esse perfil para ensino médio? Porque nossa sociedade evoluiu. A escolaridade começou a ser alcançada por um número maior de pessoas. E, neste ponto, o agente comunitário de saúde ele tem que ser uma referência, uma liderança na sua comunidade. E, neste ponto, houve aí um entendimento nos debates da proposta do novo perfil do agente comunitário de saúde, até para que a gente tivesse aí uma consonância com as novas tecnologias, que se exigisse o ensino médio como pré-requisito para o agente comunitário de saúde. Lembrando que isso não pode ser um obstáculo para aqueles que já são agentes comunitários de saúde, que já exercem atividade e que ainda não têm o ensino médio como formação. Por quê? Porque a lei não pode retroagir para prejudicar nenhum trabalhador nesse sentido. Isso vai estar, então, só direcionado para os futuros agentes comunitários de saúde, futuros que eu digo a partir de 2018. Nenhum município estará autorizado a fazer processo seletivo ou concurso sem que tenha como pré-requisito o ensino médio. Ok? Parágrafo 1º. Bora lá, meu povo? Quando não houver, olha aí, eu tenho certeza que tem muita gente que já pensou, e aí, doutor, e quando não achar ninguém para fazer a prova com o ensino médio? Olha o que diz o parágrafo 1º. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 3, quer dizer, ter ensino médio, do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Então, olha, o trabalhador, o candidato, ele pode até não ter ensino médio, desde que fique claro que não há concorrência, abriu as vagas e ninguém se inscreveu com o ensino médio. Aí o município vai fazer o chamamento para o ensino fundamental. Quando ele fizer o chamamento para o ensino fundamental, a pessoa vai ter que assumir a responsabilidade de concluir o ensino médio no máximo 3 anos, os 3 anos seguintes à sua nomeação aí no cargo ou emprego público de agentes comunitários de saúde. Parágrafo 2º. Não está entrando, Jonathan. Vou recebê-lo aqui, mas eu vou pedir a Nau para segurar um pouquinho para a gente terminar aqui o artigo 6º. Antes de eu entrar para o próximo bloco, ele faz a intervenção dele. Mas eu vou ficar feliz de estar aqui com o Nau junto conosco na nossa live. Está entrando. Bora lá. Parágrafo 2º. Esse está de vermelho todinho.
Esse aqui é o famoso pulo do gato, Jonathan, para os agentes comunitários de saúde. Isso aqui vai ser decepcionante para aqueles que são puxa-saco de gestor, de enfermeiros. Eu depois vou contar um episódio rapidinho aqui, que tem muita gente que vai cair a ficha aí. Parágrafo 2º. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica que se refere ao inciso 1º do caput deste artigo. O que é isso, doutora? Sabe aonde você mora? Lá desde a data da publicação do edital do processo seletivo público? Você foi selecionado, você fez a prova, eu moro aqui, eu vou trabalhar aqui. A lei está dizendo que você não pode atuar fora daquela microárea. Como assim, doutora? Então, bora lá para a vida prática, para a vida real. Sabe aquela enfermeira boazinha que você tem lá no PSF? Sabe, Jonathan? Você conhece um monte aí em Dourados. Sabe aquela boazinha, aquela que leva bolo de aniversário no seu aniversário, canta parabéns, faz festa secreta, como é que a gente fala? Para você, coloca todo mundo lá fazendo segredo, final de ano, leva todo mundo para comemorar o Natal, fazer uma tarde de comemoração na casa dela, põe o marido para fazer o churrasco para os agentes de saúde, e você se sente tão importante, né? Aí, fora desses momentos de confraternização, de muita amizade, de muito companheirismo, ela vira e fala assim para você, o PSF tem 5 áreas descobertas, aí ela fala assim para você, minha querida, por favor, nós precisamos cumprir a meta, vocês podem fazer um arrastão, um mutirão, lá naquela microárea da fulana, da ciclana e da beltrana, já estão aposentados, faleceu, foi exonerado, e está lá a área descoberta. Mas ela precisa fazer os indicadores daquela microárea, porque ela é responsável pelo PSF. E aí você vai, e você faz. E aí você cadastra todo mundo, e ela não te orienta, olha, cadastra sem colocar o seu vínculo, o seu número de CNES, não coloca lá o seu CPF, não, viu? Deixa aqui para a área descoberta como se fosse cadastro da equipe. Nem isso ela não faz. Sabe por quê? Porque quando precisar fazer uma busca ativa, ela vai saber quem foi o agente de saúde que cadastrou e vai pedir para ele ir lá fora da sua microárea, correndo lá, para chamar a gestante para fazer o pré-natal, para chamar a criança para cuidar de uma questão da saúde bucal. Porque toda vez que você cadastra alguém fora da sua microárea, ele entra na estatística do PSF, principalmente agora com a questão do Previne Brasil. Bacana. Agora você está entendendo por que a lei está dizendo vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica de atuação. Porque quando você faz isso, você extrapola a sua responsabilidade e vai chegar um momento que é conveniente para o município fazer você virar como está aí acontecendo com a realidade dos agentes com combate às endemias. Você já deixa de ser responsável só pela sua microárea, você vai atender ali só os casos de doença crônica, de pessoas acamadas, e vai ser um recenseador, porque o município está se omitindo a contratar, a efetivar novos agentes de saúde. E na grande maioria das vezes, aquelas microáreas que perderam seus agentes de saúde, ou porque aposentou, ou porque faleceu, na grande maioria das vezes, o município não dá baixa sequer no CNES. E eu vou aqui, sem autorização da Valda, dar aqui notícia. Tem município aí na Bahia que tem 19 agentes de saúde nessa situação, que já mudaram, que não estão mais, estão encostados há anos, já estão aposentados, já faleceram e estão no CNES há anos. Há anos. E a área está descoberta. Então, meu povo, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Eu quero que você compreenda que se você fizer isso uma vez, fizer 2, fizer 3, na 4ª em diante eles vão achar que isso não é mais favor, é obrigação. Além de você estar desconstruindo
o seu perfil profissional, você está descumprindo a lei. A lei é expressamente veda a atuação do agente comunitário de saúde fora sua área geográfica de atuação. Isso vale para mutirão, para arrastão, em parceria com a dengue, com a questão do Aedes aegypti. Isso vale para a questão do Previne Brasil. Isso vale para fazer aí cadastro de área descoberta. Mas, doutor, quem é que vai fazer isso? Segundo a PENAB, todos os demais profissionais da equipe de saúde da família. O médico, o enfermeiro, o técnico, o odontólogo, todos eles estão, segundo a PENAB, obrigados a fazerem o cadastro das áreas descobertas, com exceção, por lei, definição de lei, com exceção do agente comunitário de saúde, que tem que fazer exclusivamente a sua micro-área, conforme lei federal. Pois não. Sabe aquele terceiro que dá? É isso. O principal é referente a essa questão, se eu, como agente comunitário de saúde, tenho a minha área, eu sou obrigado a fazer um pedaço da área da vizinha gente. Ou eu que já tenho minha área fechadinha, eu tenho que ir lá reconhecer uma área que não é minha, mas como Previne Brasil, uma das metas que tem lá, tem que ser feito para que a equipe não seja prejudicada. Então, a senhora deu um tiro certeiro, e quem está nos acompanhando, se puder marcar a sua colega de equipe, que muitas vezes faz isso a pedido da sua enfermeira, com dosinha ou na camaradagem, marque aqui agora essa colega de serviço para que ela possa ouvir novamente o que a lei vai dizer para ela, se é permitido ou não, se a camaradagem dela, o que vai resultar ela depois. vai falar, eu já até sei, ó, segue a dica aqui, viu? Cola que é sucesso, como diz meu deputado, meu líder, Antônio Brito, cola que é sucesso. Você vai falar assim para sua enfermeira, aquela que você ama, assim, ó, faz coraçãozinho para ela. Ô, minha amiga, eu até queria poder te ajudar, mas a lei me proíbe, sabia disso? Tem na lei, a lei Ruth Brilhante me proíbe, eu não posso descumprir a lei. Então, vamos avaliar isso, viu? Jonathan, nesse ponto aqui, eu não deveria falar, mas eu já estou nesse processo, e a gente acaba que constrói alguns argumentos. Eu me lembrei agora de Tabosa, meu amigo lá de Campo Grande. Olha só, Jonathan, eu comparo a Lei Ruth Brilhante ao escudo do Capitão América. Tem muita gente aí que sabe que é Capitão América, viu, gente? Não é só eu que estou velha, não. O Capitão América está aí nos filmes mais recentes da Marvel, né? É um super-herói lá da Disney. Meus amigos, Capitão América é o único herói que tem como arma um escudo. E você vai entender por que eu falo que a Lei Ruth Brilhante é o nosso escudo do Capitão América. Por quê? Porque ela te protege, e aquele que sabe usar, que sabe utilizar o seu escudo, a Lei Ruth Brilhante, ela se transforma numa arma poderosa de negociação. Esse parágrafo 2º, Jonathan, e a todos que estão aí, ele lhe empodera no processo de negociação, e de forma, assim, avassaladora. Por quê? Porque o município, ele usa o agente de saúde que não conhece das suas atribuições, não conhece da sua lei, e usa a mão de obra dele. Eu não vou falar a palavra usa. O mau gestor, ele explora a mão de obra do trabalhador. E aí você pode até dizer o seguinte: doutora, mas ele é tão bom para mim, ele tem plano de carreira, aqui nós temos plano de carreira, ele me deu bolsa para fazer faculdade, e eu não tenho como dizer não a ele. Bom, olha essa realidade para uma realidade diferente. Vamos colocar aqui uma realidade do município de Amargosa, Bahia, lá do companheiro Júlio, prefeito. Não tem plano de carreira, não recebe a categoria, não paga insalubridade. Aos agentes de EMI que pagava 40%, mandou uma lei para reduzir para 20%. E ainda, se brincar, vai para a rádio destratar a categoria, dizendo que a categoria está sendo muito bem
atendida e que não tem direito, o que eles estão pedindo é fora dos seus direitos. Existe a mínima condição dessa categoria desrespeitar a lei Ruth Brilhante, tendo, no parágrafo 2º do artigo 6º, está vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da sua área geográfica de atuação? Não. Tem alguma possibilidade dessa categoria ter aí o entendimento que precisa colaborar e ajudar aquela gestão, ajudar aquele prefeito naquele momento que ele precisa? Porque não é falta de recurso, é falta de prioridade. O município não está priorizando a saúde preventiva. Então, ele vai gastar com outra coisa e aquele dinheiro que ele vai gastar com outra coisa, ele poderia estar investindo na cobertura de 100% do município. Mas ele não quer fazer isso, sabe por quê? Porque ele quer explorar, a palavra é essa, os trabalhadores que já estão lá, fazendo com que eles trabalhem, né, fora das suas condições de trabalho, descumprindo lei federal, para que retorne a ele um resultado, e ainda faz o discurso de que ele precisa fazer isso, precisa colaborar, porque a comunidade vai necessitar, e nós não podemos abrir mão e dar as costas para a nossa comunidade. Espera lá, alto lá. Quem é a minha comunidade? A comunidade que eu moro e que eu trabalho há 10, a 15, a 20 anos, ou a comunidade que está desassistida, que está descoberta pela omissão do gestor em fazer a contratação de novos agentes de saúde? Então, fica aí a dica para vocês, viu? Jonathan, tem parágrafo 3º. Tem alguma questão que eu posso passar para lá? Porque parágrafo 3º é outra viagem, viu? Nós vamos lá na lua e volta. Porque é nele que se estabelece, na lei federal, quais são os requisitos para fixar a área geográfica de atuação. Posso? Pode continuar, doutora. O nosso companheiro Nau está aqui. Nau, abre aí, deixa eu ver só a sua carinha, Nau. Vê se você tá bem, você tá com a carinha de sapeca, que você vai me pegar de calça curta, ou você vai ser bonzinho comigo. Cadê? Nau, abre aí, deixa eu ver você. Vim aqui só para te ver. Vem, Nau. Não, Nau não quer me ver, viu? Magoei agora. Magoei. Nau, abre aí, Nau. Não vai, né? Então tá. Então vai ficar só para mais tarde. Bora lá. Parágrafo 3º. Jonathan, vê aí se Nau tá apanhando do Zoom aí, viu? Tá ok, doutor. Vou ver aqui. Parágrafo 3º, pessoal. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do agente comunitário de saúde, compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, devendo. Primeira coisa que antes de começar a ler lá para os incisos 1, 2 e 3, deixa eu chegar aqui com você numa seguinte avaliação. Meu povo, compete ao gestor local, ao ente federativo, pelo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do agente comunitário de saúde. Então, é o gestor municipal. A atenção primária é da competência do município. Bacana. Ele compete a definição da área geográfica referida no inciso 1. Então, essa área, o gestor, ele vai fazer isso. Oi, Nau, tudo bem? O Nau está com a cabecinha quase toda rapada. Tá chique, viu, Nau? Tá cheio de modelinho aí no cabelo. Então, olha só, meu povo. O gestor municipal, ele vai ter essa competência por lei no momento do processo seletivo, do edital do processo seletivo público. E aí eu quero chamar aqui a atenção para esses editais. Tive acesso ao edital de Novo Mundo, Bahia, da minha companheira Cleide. Mandar um abraço aí para a Cleide. Acho que tem Roberto também, vem acompanhando a gente aqui na maratona. O edital está lá. Área do PSF 2, área do PSF 3. Está errado. A sua área de atuação não é do PSF. A sua área de atuação é a sua área geográfica. E você tem que morar ali. Se você
for selecionado pela área geográfica do PSF, o que isso vai traduzir? Vai traduzir que você vai poder, dentro das suas atividades, trabalhar em todas as microáreas do PSF. Você vai ser tapa-buraco, literalmente, da unidade. Então, o que acontece? Hoje, a PENAB exige que, se tiver um agente de saúde, no PSF já está ali, o PSF já pode funcionar. Já pensou achar um desses gestores aí espertinho e colocar só 2 agentes de saúde para um PSF de 4.000 pessoas e coloca lá, não, a área dele é a área do PSF. Então, hoje você trabalha nesse quarteirão, daqui 2 meses você limpou, se você já foi lá, cadastrou todo mundo, você já criou vínculo com a comunidade, aí o bairro lá do outro lado da área do PSF começa a ter problema. E começa a ter gestante, começa a ter idoso, aí aí eles falam assim, agora você vai lá para aquela outra microárea, porque lá está precisando. E lá é 4, 5, 10 quilômetros de distância do seu pé, da sua residência, da sua microárea. Qual é o vínculo empregatício, qual é o vínculo comunitário que você vai ter com aquela comunidade fazendo isso? Então, é por isso que a legislação ela é muito cuidadosa em estabelecer que essa área geográfica não é a área institucional do PSF. Então, o edital de CLEI, de Lajeado Novo, está equivocado quando ele coloca área do PSF. A área que tem que constar lá é a microárea, a área geográfica, é rua, número tal, quadra tal, até rua tal, quadra tal, do bairro tal. E aí, para abrir aí um paralelo, edital do processo seletivo do município de Guanambi. Pega lá, vai na rede social e você vai entender direitinho o que é isso lá. Então, só para fechar esse parêntese, o município ele está com a competência definida em lei para definir a sua área geográfica de atuação no momento do edital do processo seletivo público. Depois desse momento, a lei compete a quem fazer o remapeamento das áreas. A área cresceu, vai ser necessário remapear porque faleceu fulano, já faleceu Beltrano, e a gente tem que fazer uma mudança aqui e trabalhar para que todas as áreas cobertas sejam incorporadas com os agentes de saúde que estão aqui, porque tem um que tem só 300 pessoas, outro tem 200 pessoas, outro tem 500 pessoas. Vamos redividir isso aqui. É o gestor que faz isso sozinho? Não. Esse remapeamento, a lei não autoriza mais o prefeito, o secretário de saúde fazer. Quem faz isso? O agente comunitário de saúde em atividade compartilhada com os membros da equipe Saúde da Família. Doutora, onde está isso? Artigo 3º, parágrafo 5º da Lei Ruth Brilhante. Já falamos sobre isso, ok? Inciso 1. Quais são os requisitos para se fixar essa área geográfica aí no edital? Observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, até 750 pessoas. Considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais. Opa! O que significa isso, doutora? Significa que a sua área geográfica de atuação não pode ser mista. Como assim, doutora? Sim, isso é exatamente o que eu estou lhe dizendo. O PSF pode ter zona urbana e pode ter zona rural. Mas o que a lei está dizendo é que o agente comunitário de saúde, ele não pode ter 50 famílias na zona urbana e 10 famílias na zona rural. Numa microárea só. Não. E aí, por quê? Porque tem que haver a questão do vínculo com a comunidade. Então, não existe você morar na zona urbana e trabalhar na zona rural. Ou você faz tudo na zona urbana, ou você faz tudo na zona rural. Isso é o que está dito aí no inciso 2
do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Ruth Brilhante. Inciso 3º, flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. Epa! Olha aqui o BO acontecendo aqui também, hein, gente? Aqui, 90% das confusões com história de microárea é o excesso de pessoas cadastradas para um agente comunitário de saúde. Principalmente quando nós temos, na atenção primária do município ou do estado, pessoas que fazem a conta aritmética. Ih, doutor, agora você complicou a vida. Fala agora para você. Nós temos técnicos da atenção primária que chegam lá para o secretário de saúde ou para a coordenação da atenção primária, vira e fala assim, o município aqui tem 40 mil habitantes. Aí ele pega 40 mil, divide por 750 e fala assim, ó, você tem de sobra aqui agente de saúde, os agentes de saúde que estão aqui já dá de sobra. Você não precisa contratar mais ninguém, não. O teto para 40 mil seria 100 agentes de saúde. Vamos dar um exemplo aqui. Por que o teto é 100, doutora, que você está falando? Eu estou falando que é 100 porque o decreto 8474/2015 estabelece que para a fixação do financiamento dos agentes comunitários de saúde para os municípios é pegar o número da população e dividir por 400. Então, na hora de se definir quanto o município tem direito de receber, se divide por 400. Mas, na hora de fazer a distribuição da área, tem técnicos que vão lá e falam assim, pega 40 mil, divide por 700. Você teria direito a 100 e vai ficar aí, no máximo, 50, 60 agentes de saúde. E aí você tem 60 e tem lá 10, 15 áreas descobertas. E aí você vai entender por que o seu secretário vai dizer assim, se vira vocês têm que ter 750 pessoas, vão redividir a área, porque você tem que pegar mais gente. Como que a gente se defende disso? Parágrafo 3º, inciso 3º. Flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade. Tradução. Você vai pegar 750 pessoas, como que uma zona rural pega 750 pessoas? Só se ele estiver no meio de um assentamento. E as pessoas moram de distância de 50 metros uma da outra. Salvo essa situação, não é humanamente possível, por conta da acessibilidade local, você assumir 750 pessoas na zona rural. Doutora? Sim. Há um número mínimo e o número máximo de pessoas que o agente tem que acompanhar? A regulamentação desse dispositivo está na PENAB, que fala em até 750 pessoas. É isso que está dito lá. E esse número é que eu estou utilizando para você compreender que ele não é absoluto. Ele está condicionado à flexibilização do número de famílias e de indivíduos quando não houver as condições de acessibilidade local. E quando, olha outro detalhe, houver a vulnerabilidade da comunidade assistida. Doutora, o que seria essa vulnerabilidade? Vamos exemplificar aqui. Uma comunidade muito carente, que existe um número excessivo de pessoas, por exemplo, beneficiadas com Bolsa Família. É muito mais trabalhoso acompanhar uma comunidade dessa, que tem um número enorme de crianças, para um agente de saúde fazer 750 pessoas, do que para um agente de saúde fazer 750 pessoas numa comunidade de classe média. E tem um filho por família, e esse filho já cresceu, já não está nem na faixa mais de acompanhamento naquelas condições de prioridade de crianças até 6 anos, de 2 anos, 6 anos, 9 anos. Então, nós temos que ter
o envolvimento dos trabalhadores para fazer esse questionamento. Outra situação de vulnerabilidade, Jonathan, é os municípios que têm periferias, que têm favelas, que têm um número, vamos colocar aqui, acentuado de violência social. E aqui eu me lembro do trabalho da companheira Iracema, lá em Maracanaú, que ela entra a área dela é uma área de tráfico. Como que você vai impor 750 pessoas para um agente comunitário de saúde que faz isso, que não tem condição de ter uma rotina periódica para fazer a administração do cuidado, do acompanhamento da visita? Porque não é ela que define o dia que ela pode trabalhar, é o traficante. Então, é isto que a lei está dizendo, que isso não pode ser revogado pela PENAB, que diz que é 750 pessoas. Até porque a PENAB não diz isso, a PENAB diz até. Então, esse até flexibiliza isso. Por outro lado, Jonathan, eu vou alertar aqui aos colegas agentes comunitários de saúde. Você não tendo nenhuma dessa situação de acessibilidade que provoque uma possibilidade de flexibilizar, você não tem nenhuma dificuldade de acessibilidade nem de vulnerabilidade, havendo o remapeamento da área, e isso feito lá dentro da unidade de saúde, você não pode se negar a dizer, eu não vou, não quero. Não, porque eu estou aqui com 200 pessoas, eu não quero pegar mais do que isso, não. Então, esta hipótese também não existe. Por quê? Porque a legislação determina que não é a competência do agente comunitário de saúde sozinho em definir aonde ele vai trabalhar. Em primeiro momento, é competência do gestor no edital do processo seletivo, e em segundo momento, é competência da equipe saúde da família em conjunto com o agente comunitário de saúde. Então, em nenhum desses momentos, ele tem a decisão sozinha para ele, tá bom? Então, cuidem disso. Isso talvez seja o maior desafio, viu? Do agente comunitário de saúde é fazer um remapeamento. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu já fiz e já acompanhei. E muitas vezes a gente tem brigas, não é com a gestão, não, é de agente de saúde com agente de saúde. Mas é preciso que a gente utilize, nesse momento, um negócio chamado bom senso. Bom senso é tudo. Jonathan, tem aí, eu tenho certeza que aqui vai ter muito questionamento. Se não tiver, me avisa que eu estou à disposição. Doutora, vamos abrir a fala para o Nau, mas eu me lasquei. Que agora tem pergunta no meu WhatsApp, que calma, meu povo, que eu vou tentar ver. Vou tentar salvar aqui. Eu só vou pegar de um colega nosso que é de Israel, Jequiri, Minas Gerais. Eu vou fazer a pergunta dele. Aí, doutora, vamos abrir para o Nau e eu vou subir mais 2 pessoas, tá? Que é muito importante. Então, Nau, você me escuta? Abre seu microfone aí, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jonathan. Opa, estou te ouvindo. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ainda na medida do possível, né? E como você está acompanhando a maratona desde quando iniciou ou pegou hoje? Não, desde quando iniciou. E como é que tá? Tá gostando, não tá gostando? Gostando demais, muito mesmo. Conhecimento direto da fonte, né? Bebendo água fresca. Correto. Não, a doutora deve estar molhando a garganta e eu queria saber do seguinte, daquilo tudo que a doutora explicou, como está a situação de vocês aí no seu município? A questão da área, está todo mundo correto, certinho? Tem a sua microárea, tem esse número entre 0 a 750, como é que está a situação aí, enquanto a doutora está molhando a garganta dela aí? Aqui no meu município, eu sou ACE, né? Agente de combate às endemias. No meu município, trabalha-se na forma de mutirão, né? Agora, em relação aos agentes de saúde, as áreas são definidas de acordo com o número mesmo. Até 750 pessoas
Só que tem uma agente de saúde que ela comentou comigo que ela tem menos família, mas é porque a área dela é mais vulnerável, né? Acho que ela tem muito hipertensão, diabetes, essa situação. Perfeito. Doutora, está nos ouvindo? Vou deixar o Nau fazer a pergunta para a senhora aí. Ele disse que já está com a faca já na mão, está com a peixeira na mão já. Doutora Elaine? Manda ver, Nau. Fala mais alto só um pouquinho para a gente, que está bem baixinho aqui para mim. Tá bom, ok. Boa tarde, doutora. Escutando agora? Boa tarde. Ficou. Pois é, então. Na verdade, eu iria fazer duas perguntas, né? Que a gente é muito guloso, mas a outra pergunta que eu ia fazer, Jonathan vai fazer, que é do nosso colega Israel de Jequiri. Ele está muito aflito, então o Jonathan já vai fazer. Israel, acho que eu conheço ele também, viu? Eu acho que eu conheci ele lá em Belo Horizonte, um rapaz maravilhoso. Isso, a gente tirou foto junto e tudo. Mas, doutora, a minha pergunta é o seguinte. É sobre o artigo 5º, no inciso 2º, no parágrafo 2º. Artigo? 5º, que a senhora explicou atrás, no parágrafo 2º. A cada 2 anos, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, frequentarão cursos de aperfeiçoamento. Correto? Correto. E a minha pergunta é o seguinte: esses cursos de aperfeiçoamento, quem irá ministrar serão os próprios municípios ou serão as regionais de saúde? Hoje a gente chama de unidades regionais de saúde, porque assim, o que eu, como agente de combate às epidemias, percebo, as unidades de saúde, regionais de saúde hoje, elas estão meio que afastadas. Dá-se a entender que elas não estão dando mais tanto aquela assistência aos municípios referente a conhecimentos, cursos, reciclagem, como antes. Segundo, eles alegam que isso faz parte desse movimento, desde quando eu entrei, que eles falam de descentralização. Aí, no caso, esses cursos serão ofertados pelo município, o município tem que solicitar isso às regionais de saúde para estar ofertando esses cursos de aperfeiçoamento. Não, vamos lá. A resposta, em parte, está no parágrafo seguinte ao que você leu aí, certo? Deixa eu colocar aqui na tela para o nosso povo acompanhar aqui a leitura junto com a gente. Deixa eu só compartilhar aqui novamente. Vai nessa tela mesmo, viu? Depois eu altero para a gente. Melhor, ficou muito pequeno, né, Jonathan? Ficou, doutora. Ah, tá. Vamos lá. Aqui. Só fecha o microfone aí, Nau, para nós. Vamos lá. Nau, você leu o parágrafo 2º. Tá aqui. Esse é o primeirinho aqui em cima. Aí o parágrafo 2A fala assim: os cursos de que trata o parágrafo 2º, então é esse que você leu, deste artigo serão organizados e financiados de modo tripartite, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, objetivamente, quem é que vai ministrar? Isso tem que ser pactuado. Eu poderia dizer para você que já existe essa pactuação? Não. A princípio, não existe uma pactuação específica para isso. O que a gente tem visto é o próprio agente comunitário de saúde, por exemplo, ir no UnaSUS, e fazer os cursos online que estão lá. Lá tem de cuidador, lá tem de vacina, lá tem de toda a espécie, ou de 40 horas, de 80 horas, de 200 horas, você vai lá e faz. Mas, neste formato que a lei exige, eu sinto dizer que ela ainda não foi implementada, correto? Então, eu acredito que aqui é ponto de pauta para as entidades nacionais construirmos isso de cima para baixo, que se depender do município, você sabe que não faz, até por conta da questão do financiamento, e a gente vai ter que se posicionar quanto a isso. Talvez no momento ainda não esteja acontecendo, porque a prioridade da categoria agora é o curso técnico,
que de fato já vai dar uma formação. Embora reitero as minhas críticas aqui, que ele não foi ofertado de forma ampla para toda a categoria. Então, ela acaba sendo uma conquista pela metade. Não estou aqui desmerecendo a importância nem a relevância disso, mas eu não posso fechar e colocar debaixo do tapete a omissão para mais de 50% dos agentes comunitários de saúde e endemias que não foram contemplados com o curso técnico, tá bom? Eu não pactuo aqui do discurso que não fizeram porque não quiseram. Eu tenho uma tendência gigantesca ao processo de defesa, sabe? Então, quando eu vejo alguém injustiçado, e eu estou ali logo de frente para fazer o processo de defesa, é isso. Eu acho que respondi você, Nau. Graças a Deus veio uma pergunta fácil, que o Nau ele é custoso, viu? Ele é daqueles que gosta de prensar a gente na parede. Quem é agora? Tem alguém aqui? Olha, eu estou com alguém aqui já. Quem é? Deixa eu ver se é o Rafael. Eu tenho um padre, doutora. Agora até quero pedir desculpa ao padre, que eu não consigo falar. Valdemir Rocha. É isso mesmo, Valdemir? Isso. Pronto. Ele está aqui dando tchauzinho para a gente. Só que ele está sem microfone. Você, a hora que entrou, você teria que ter habilitado o microfone. Tá, agora está dando... Vamos ver se vai... Está pedindo para conectar o áudio. Nau, obrigado, Nau. Eu conto com suas perguntas sempre nos comentários. Você é uma pessoa muito bacana aí nas lives do final, juntamente com o restante que está nos acompanhando aqui. Pedir o pessoal, deixa o seu like, compartilhe, não sai da live, estamos indo para o quarto bloco, tá bom, pessoal? Deu certo aí, doutora? Não deu não. Eu vou colocar ele na sala de espera e ele volta e autoriza para a gente aí o microfone. Só mais uma participação para me terminar o artigo 6º, pode ser? Porque senão eu não termino, eu ainda tenho o artigo 7º ainda para terminar, viu, Jonathan? E nosso pessoal já está chegando aqui já às 17h53, hoje o dia... Doutora, deixa o Rafael entrar aí rapidinho, senão eu vou perder minhas carças. Eu estou sabendo, viu? Rafael tem crédito, Vai, rapidinho, vai. Estão gostando, quem está gostando, quem está aí aprendendo coisa nova, dá um joinha e fica com a gente aí, não sai não, que a gente já está terminando, viu? Rafa, tá entrando, Rafael, já entrou? Abre aí o seu vídeo, Rafael, porque todo mundo quer conhecer o Rafael lá de Mato Grosso do Sul. Rafa de Corumbá? Isso. Viu como é que eu sou boa de memória, Rafa? Aí, menino, sangue bom. Fala, Rafa. Rafa sabe tudo e mais um pouco, né, Rafa? É outro que gosta de fazer pergunta difícil. Tô lascado, meu Deus do céu. Tá com o microfone muito baixinho. Vê aí se tá dando certo o fone de ouvido, Rafa. Então melhorou, né? Melhorou. Sem o fone. Pronto. Eu só gostaria de um histórico de como foi construído o artigo 6º ali da obrigatoriedade do agente residir na microárea. Foi a partir de que discussão ou pensando em que sentido que beneficiasse o agente comunitário? Eu estou falando, você me põe numa confusão, Jonathan. Olha. Obrigado, Rafael. Deus abençoe aí. Você se livrou com o Rafa, mas você se queimou comigo, viu, Claudinho? Pode deixar que vai vir bronca para tu agora. Mas vou responder, viu, tchau, Rafa? Tranquilo, mas essa discussão, em que momento ela se dá? Na verdade, isso é a origem do agente comunitário de saúde, Rafa. Lá atrás, ainda na década de 80, com várias experiências, pipocando aí no Brasil todo, lá no estado do Ceará, no Distrito Federal, em outros lugares, aqui no estado de Goiás, tinha um trabalho que era como se fosse um embrião da Zilda Arnes com a Pastoral da Criança, que naquele período utilizava ali do trabalho voluntariado da Pastoral da Criança com pessoas ligadas às igrejas, que ela fazia como se fosse uma captação de lideranças de mulheres, principalmente,
líderes daquela comunidade, porque aquela liderança ela tinha acesso à comunidade que outras pessoas de fora da comunidade não tinham. Então, você fazia ali uma interlocução que era muito importante. Aquelas pessoas, elas levavam condições e traziam informações para que pudéssemos ter condição de dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas. Quando se criou o SUS na Constituição Federal e se colocou lá no texto constitucional, artigo 198, parágrafo 1º, que a saúde preventiva era prioridade máxima para o SUS, está escrito isso lá. Se colocou em xeque, então, como que se faria SUS integral, gratuito e universal? Com que dinheiro? É onde o legislador constituinte diz, investe na saúde preventiva, porque é nela que a gente vai conseguir trazer todo mundo para o Sistema Único de Saúde. E aí, na regulamentação do SUS, que vocês sabem, é 880 e assim por diante, foi se buscar em 91 como uma estratégia para se fazer saúde preventiva a experiência das pastorais, que já existiam em alguns lugares do Brasil, e se criou em 91 um negócio chamado Plano Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Então, neste plano nacional, nós não tínhamos ali ninguém organizado, todo mundo ainda estava às cegas, tateando para saber se isso ia dar certo, se não ia dar. Pegou aquele modelo, se criou esse plano nacional e se obrigou a fazer uma seleção pública na comunidade, porque era esse o modelo da pastoral, pegar pessoas vinculadas à comunidade. Naquela época, Rafa, não se exigia que a pessoa soubesse ler e escrever, mas se exigia que a pessoa fosse liderança na comunidade. Quando você fazia o processo seletivo, a prova eram em duas fases. Tinha uma prova escrita e tinha uma prova oral, com uma pessoa que ia selecionava os agentes de saúde, e ali ele fazia como se fosse uma triagem, fazia perguntas para saber o perfil de liderança que aquela pessoa tinha. Então, está aí, meu querido, a origem. Aí, em seguida, lá em 98, quando vem o decreto-lei, a primeira lei no Brasil, e aí eu vou aqui dizer pessoas históricas que estavam nesse momento, porque aí já se tinha criado e fundado a CONAX, lá no Rio Grande do Norte, e Ruth Brilhante foi uma das suas fundadoras, Tereza Ramos foi outra pessoa que estava nesse momento, e que ambas estavam no dia 4 de outubro de 99, lá no Palácio do Planalto, assinando o Decreto-Lei 3.189, junto com o nosso companheiro Raimundo Gomes de Matos, também estava lá nesta época, assinando a primeira lei. E essa lei dizia o quê? Ela dizia que o agente comunitário de saúde tinha que residir na área da comunidade, que era exatamente aquilo que já estava se praticando como estratégia e deu certo. E isso foi para a lei porque deu certo. Compreendeu? E nesse período a gente tem aí pessoas deste período, por exemplo, nossa presidente Valda, sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Que a primeira formação dela foi saber fazer soro caseiro, a colherzinha de sal e açúcar, a multimistura. E aí, onde nós precisávamos ter a intimidade com a comunidade para poder dizer para a dona da casa que ela tinha que ter um vaso sanitário, que ela não podia mais defecar, fazer cocô, né, no relento, ali em céu aberto, porque aquilo ali estava, né, contaminando a fonte de água, e ali estava proliferando cólera e etc. Então, de lá para cá, essa ideia do vínculo com o território, ela então, o DNA do agente comunitário de saúde. Tirar isso torna o profissional agente comunitário de saúde qualquer um. Então, eu posso sair daqui de Goiás e fazer concurso lá em Corumbá de Goiás. Qualquer um pode ser. E não é essa a essência do profissional. A essência do profissional é ele
ser doutor na comunidade onde ele mora. Em regra, ali é onde ele cresceu, onde ele nasceu, onde os pais conhecem todo mundo, ele conhece os vizinhos e assim por diante. Está respondido? Obrigada, viu? Passei, né? Valeu. Gente, então doutora, terminando. coloca o padre aí, pelo amor de Deus, eu preciso da benção desse padre aí. Você está me boicotando, porque já dá 6 horas, a gente vai terminar e eu não vou falar do parágrafo do artigo 7º hoje, então. Ficou fechado assim, viu? E aí, galera, é todinho que está sacaneando, viu? É todinho. Não Fala! é, tô... Ó, ele não colocou o áudio de novo. Habilita o áudio, Valdemir. Ele só está assim, ó, com essa mãozinha. Você tem que colocar lá a questão do microfone. Vê se você está me ouvindo. Você me ouve? Não, você está me ouvindo? Não? Jonathan? Tá ouvindo, doutora? Está ouvindo, né, padre? Tá ouvindo? Não. Não tá. Eita, vou colocar ela lá na sala de espera e aí você conversa com ele aí no WhatsApp e explica para ele como é. Meu povo, eu tenho ainda, para colocar aqui para vocês, Jonathan, parágrafo 4º, parágrafo 5º da lei, do artigo 6º. Eu preciso fazer isso, aí a gente volta com o Valdemir, o padre Valdemir, para a gente fazer essas tratativas e ouvi-lo no final. Vou seguir, gente? Deixa eu terminar aqui, então. Nós paramos aqui, ó. Parágrafo 3º. Vou agora para o parágrafo 4º. Pessoal que está assistindo a gente aí. O parágrafo 4º e o parágrafo 5º são as exceções à regra de morar na área onde atua. Essas exceções são apenas essas, estabelecidas aí no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bora lá. A área geográfica a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, quer dizer, a área geográfica, a área da sua comunidade onde você atua, deste artigo, será alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou de membro de sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Meu povo, o que é isso? Vamos lá dar os exemplos para você compreender. Eu vou falar de um exemplo que, inclusive, foi esse exemplo, essa experiência, o contato com essa pessoa que nos fez trabalhar para incluir esse parágrafo 4º aí no projeto de lei. Foi uma colega lá em Unai, Minas Gerais, em visita que nós estávamos lá fazendo com a companheira Dirce, uma colega, eu não vou aqui citar o nome dela, mas ela é casada com um policial militar. E o policial militar fez uma ocorrência e prendeu uma pessoa vinculada ao tráfico, lá na microárea dela. Todo mundo sabia que ele é esposo dela. E aí o que acontece? Aquela comunidade ali, os criminosos que estavam dentro daquela quadrilha, que foi aquele elemento foi preso pelo marido dela, começou a ameaçar a vida dela, do marido dela, que morava ali, e dos membros da família dela. Naquela época, não existia o parágrafo 4º na Lei Ruth Brilhante. E ela nos interpelou dizendo, doutora, eu vou ter que mudar para salvar a minha vida, só que eu vou perder o meu emprego. Imagina essa situação, meu povo. Então, para você compreender quais são as condições. E olha só o quanto é importante a gente compreender a regra direitinho. Aqui, em momento nenhum, a lei exige que você registre ocorrência policial, porque, às vezes, na vida real, até o fato de você ir lá registrar uma ocorrência agrava ainda mais o estado de ameaça, o estado de perigo que você se encontra. Porque você é um trabalhador que trabalha no campo, na rua. Você está extremamente exposto. E o Estado,
o poder público não tem condições de resguardar a sua vida. Você não está trabalhando numa repartição pública que tem a segurança de 4 paredes, que tem segurança na portaria para entrar, que tem câmera de vídeo. Não, você está exposto na rua. Então, não existe um dispositivo mais justificável do que este do parágrafo 4º, para você deixar de morar na sua comunidade. Portanto, preste atenção, você, nesta ideia do parágrafo 4º, o município não vai poder dizer, eu não vou lhe autorizar. Ele é obrigado, comprovada o estado de ameaça, o município ele é obrigado a lhe dar outra área para trabalhar e não pode lhe punir por ter deixado de residir na sua área de atuação. Ok? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Caso o agente comunitário de saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será excepcionado o disposto no inciso 1 do caput deste artigo, quer dizer, você não vai precisar morar na sua microárea deste artigo e mantida a sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado na forma de regulamento para equipe atuante na área localizada à casa própria, ou à casa adquirida. Meu povo, bora lá para discutir isso aqui com vocês. Isso aqui não é tão simples assim. Vou pedir ao Valdemir que daqui a pouquinho você participa com a gente aqui, tá? Tá bom, tá bom. Fica aí. Só terminar o raciocínio aqui e você entra. Então, vamos lá, meu povo, segura aí. O que é isso? Doutor, adquiri minha casa própria. Eu vou aqui, novamente, me lembrar de Ruth. Aqui em Trindade, certa vez, em 2014, a Ruth saiu de Brasília com a lei do piso aprovada, feliz da vida, e queria que o município dela fosse o primeiro no Brasil a pagar o piso de 2014, naquela época, uma conquista gigante. Aí, nós tínhamos uma secretária de saúde aqui, eu não vou dizer o nome dela não, para não expor. Até porque, depois disso, a gente teve muitos embates, depois disso a gente melhorou um pouco a relação, não vale a pena. Mas vamos lá, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, não. Essa secretária de saúde, a Ruth chega com a lei na mão, junto comigo, feliz a vida, e joga na mesa e fala, agora você tem que pagar, que ela era carne no pescoço. E aí a secretária de saúde era muito esperta, muito inteligente, e ela aí para virar e falou assim, bom, você quer que eu cumpra a lei? Eu cumpro. Eu vou cumprir, eu pago, mas eu vou cumprir a lei também, porque tem 80 agentes de saúde aqui que estão morando fora da área. Aí a gente olha uma para a cara da outra, e por quê? Porque no município tinha acabado de ganhar, no mandato do prefeito anterior, tinha construído não sei quantas 1000 casas da Minha Casa Minha Vida, e os agentes de saúde que não tinham casa, Jonathan, conseguiram, o prefeito foi lá, deu um jeito e conseguiu ganhar casa em tudo que for lugar, fora da sua microárea. É óbvio que tem os conjuntos habitacionais, tem as casinhas e tem os prédios. E os meninos foram tudo para lá, que o prefeito deixou, o secretário deixou, o coordenador deixou, ninguém impediu, mas mudou a gestão. E aí estava aquela situação, quase 80 agentes de saúde, tudo morando fora da sua microárea, tudo de rabo preso. Aí a secretária, na cara dura, vira e fala, olha, eu vou cumprir, eu pago o piso, mas eu vou mandar embora, porque a mesma lei que manda eu pagar o piso, lei 11.350, manda eu demitir quem morar fora da área. Gente, aquilo nos colocou em xeque-mate. Por quê? Porque eu não tinha mais a condição de ser o motivo de demissão dos agentes de saúde. Se existia ali uma situação que estava sendo conduzida nesse ponto.
É certo que a Ruth, com muita habilidade, conseguiu contornar, porque atrás de morro tem morro, e quando a gente tem o processo político à frente, não o processo jurídico, muita coisa pode ser feita. O município pagou o piso, não demitiu as pessoas, mas o que nós fizemos em 2016 foi correr para que o parágrafo 5º tirasse os agentes de saúde que têm casa própria, que conseguiram, com muito sacrifício, ter a sua casa própria, tirasse ele das mãos dos gestores, porque ele teria que escolher ou ele ter a dignidade de um trabalho ou ter a dignidade de ter uma casa própria. E foi neste argumento que nós construímos o parágrafo 5º. Porém, quais são as condições? Você pode morar fora da área, mas não é obrigatório o município lhe dar outra área para trabalhar. Então, você pode deixar de morar lá na microárea que você trabalha, mas aquela microárea ainda te pertence. Para você trabalhar na sua outra, na outra comunidade onde você mora agora, adquiriu nova casa, você tem que ter um acordo com o município. O município tem que dizer, não, você pode trabalhar lá onde você comprou sua casa agora. Então, esse acordo não é obrigatório, ele tem que ser consensuado. Combinado, gente? Então, toma cuidado com isso. Doutora, eu posso comprar outra casa lá no outro município? Ai, tem essas perguntas meio complicadas, né? Eu entendo, embora a lei seja omissa, eu entendo que não. Mas, na omissão, se for eu, advogado, para te defender, para você não ser mandado embora, eu vou dizer que a lei é omissa e que você pode. Mas, se eu for pensar no Sistema Único de Saúde, se eu for pensar na sua comunidade, eu entendo que não, porque vai ficar difícil. Pode ser que isso não se aplique se você estiver trabalhando na fronteira com outro município. Você só mudou a rua, andou 2 quilômetros, você já está em outro município. Bem, ok. Mas, em regra, é isso. Viu? A lei é omissa quanto a isso. A obrigatoriedade de ser dentro do município. Jonathan, eu agora estou por conta do padre Valdemir. Estou com ele. Ele agora pode falar, que está de microfone. Isso. Oi, boa noite. Boa noite já, né, doutora? Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Felicidades falar, viu? Uma alegria imensa. Daqui de Pernambuco, me chamo Padre Valdemir, moro em Pernambuco, né? Sou ACE na cidade de Nazaré da Mata há 10 anos. Conheço. Pronto, há 10 anos, tá? Vai o meu abraço aí para toda a ACE e ACS desse imenso Brasil, guerreiros e guerreiras. Então, doutora, minha duas perguntas. Sou estatutário e estou à disposição da Assembleia dos Deputados também há 10 anos. Isso interfere em alguma coisa? Isso me prejudica em alguma coisa? E a segunda pergunta, essa é a primeira. Sou ACE há 10 anos e estou à disposição da Assembleia dos Deputados de Pernambuco há muito tempo, quase nessa data também. E com essa nova sanção dessa lei de acúmulo de cargos, além de padre, eu sou professor de filosofia e passei em primeiro lugar como professor de filosofia em 3 cidades aqui em Pernambuco, mas foi seleção simplificada. Eu posso assumir esse cargo? Não posso? Ou em outra seleção eu posso fazer e assumir com esse acúmulo de cargos? Pronto. Com essas duas dúvidas que eu estou. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando eu fui em Nazaré da Mata, tinha umas estátuas aí de uns... Maracatus. Ainda Isso. tem? Tem, sim, na praça, logo na entrada. Eu comi aí, foi uma galinha de capoeira. Ah, legal, muito bem, muito bem. Salientando que eu fiz minha licenciatura plena em filosofia em Salvador, tá? Passei 4 anos, foi. Maravilha, minha segunda casa. Gente, também, bora lá para ajudar o nosso companheiro. Primeiro, você está me dando a oportunidade de tocar num assunto que eu toquei muito rápido, que eu quero fazer esse divisor de águas aqui. Uma coisa é você ter os seus direitos enquanto profissional. Lei Ruth Brilhante. Outra coisa são os seus direitos enquanto servidor público.
Tá? Certo. Então, a ideia de você estar à disposição da Assembleia Legislativa, isso é um direito de servidor público e isso você está respaldado. Não pode haver nenhum prejuízo para o seu vínculo empregatício, porque o próprio Estatuto lhe autoriza isso. Quando Doutora, rapidinho, eu estou com bônus na Bônus. prefeitura. Tá? Bônus na prefeitura. Estou à disposição da Assembleia, mas estou com... Bom, aí é uma questão política. Política, ok, tranquilo. Você e a gestão, que isso aí vai ser definido é com eles. Estatutariamente, eu imagino que há essas duas possibilidades, com ônus para quem com ônus, isso, com ônus na prefeitura. Exato, com ônus na prefeitura. Ok, isso aí é a regra do estatuto, da lei orgânica do município é que vai prever. Do município, ok. Quando é que isso pode lhe dar algum prejuízo? Se dentro do município houver um plano de carreira, por exemplo, e este plano de carreira condicionar a sua progressão funcional ao exercício da atividade. Aí você está fora. Essa progressão ela não vai acontecer. Mas isso aí é ciente, você vai avaliar com um bom profissional financeiramente o que vai pesar para você, ou é a questão de você voltar para a sua atividade de origem ou você permanecer lá. Então, tem duas considerações, né? As condições de trabalho financeiro e as condições de ânimo para continuar trabalhando na OK. Ok? Pronto. Ok, tranquilo, entendi. Com referência à lei, eu vou falar a lei que ontem o Jonathan e nem o Marcos deu conta, esses dois, eu vou ter que ensinar eles a futricar na internet. A lei, desde ontem eu peguei, já que eu tinha jogado aí nas redes sociais, é a 14.536. Viu, Jonathan? Você seja mais eficiente, viu, Todinho? É a 14.536. Então, não é mais PL 1802. PL é tramitação no Congresso. Okay. Agora é Lei Federal 14.536. Ela acrescenta o artigo 2A na Lei 11.350. Vamos lá, meu querido. O que é que ela diz? Ela diz que você é profissional de saúde. É importante eu fazer aqui tentar simplificar ao máximo. Eu estou vendo que o Ronaldo Moreira está aqui. Você está doido para falar para mim colocar ele, né? Mas eu estou terminando aqui, viu, Jonathan? Não, conclua o pensamento, vai, doutora, conclua o pensamento. Deixa eu falar primeiro com o padre, Vamos lá, padre. Vamos lá. Uma coisa que a lei fala, que você, como profissional de saúde, você entra nas regras do artigo 37, inciso 16, a linha C. O que diz lá na linha C? Diz que quando tiver dois cargos ou empregos públicos, sejam ocupados, exercidos por profissionais de saúde, com profissional na área de saúde, com lei regulamentando, com profissão regulamentada. O que é isso? Ele está dizendo, olha, você pode ser técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, desde que haja compatibilidade da carga horária. Então, você pode ser professor à noite, 20 horas, e pode ser agente de endemia durante o dia, porque você não trabalha... Só uma ressalva, doutora. Mesmo eu à disposição da Assembleia dos Deputados? Não. Por quê? Porque você está na Assembleia não como agente de endemia. Você está em desvio de função. Combinado? Isso, essa é a minha dúvida. Um exemplo, eu estou na Assembleia à disposição, então, a senhora sabe, eu não estou indo para a minha área, né, como ACE. Exato, isso já há 10 anos, pronto. Aí surge essa seleção simplificada que passei em primeiro lugar. Eu posso assumir, não posso assumir, à noite, mesmo à disposição? Vamos lá. São duas hipóteses que eu vou... Você está me fazendo aqui pensar algumas situações. Quando você vai para a Assembleia Legislativa, você está fora do vínculo empregatício com o município. Você formata um vínculo novo, embora você diga que esteja com ônus para o município. Isso, com ônus ao município.
Então, eu teria que entender melhor como que foi essa disposição para a Assembleia, porque é uma coisa inusitada, o município ainda arcar com você, mesmo você estando trabalhando para outro ente empregador. Então, olha só, nessa condição, hoje a lei lhe autorizaria a trabalhar à noite. Como professor. Se o vínculo, como professor, não. Como professor, se você tiver curso técnico em agente comunitário de saúde ou técnico em agente de combate às epidemias. Eu tenho esse curso técnico, tem. Tem? Aí já terminaram, né? Parabéns. Eu tenho esse curso técnico de agente comunitário de saúde. Eu tenho. Okay. Então tá ok, né? Tá ok. Fechou? Fechou. Tirou essa minha dúvida. Então pronto. Vai pra depois. Manda um beijo para todo mundo aí. Obrigado, Deus abençoe. Se você falasse para mim assim, ó, que você era da Bahia, eu não ia acreditar, porque eu conheço o sotaque de pernambucano. Eu sou louco para voltar na Bahia. Já pedi ao bispo para me mandar de volta para a Bahia. Ele não quer. Então, deixa eu por aqui mesmo. Mande ele lá para Salvador, nós vamos pôr ele perdidinho lá. Um beijo. Tá, deixa eu falar. Além de filósofo, sou biólogo e terminei pós-graduação em análises clínicas para trabalhar dentro da saúde, mais ainda. Aí, seu companheiro, Jonathan. Obrigada. Jonathan. Obrigado, Deus abençoe. Jonathan, obrigado, Jonathan. Deus abençoe. Amém, amém. Beijo, com Deus. Doutora Elaine, deixa o padre sair aqui. Doutora Elaine, olha para mim aqui nos meus olhos. Eu quero que a senhora dê uma olhadinha lá no chat. Estou pedindo uma informação. Olha lá no chat do Facebook. Aquele monte de coisa está saindo lá. Manda aí, meu povo. Tá vendo um monte de coraçãozinho vermelho, doutora? É sinal que o povo te ama. E aí, para dizer que a gente vai continuar a maratona segunda-feira, tá? Não, eu não posso segunda, é isso. Eu tenho compromisso, não posso. Teria que começar na terça. Então, na terça-feira, correto, pessoal? Mande coraçãozinho aí, quem apoia terça-feira. Enche de coração nossos comentários. Mas assim, na segunda eu não posso, mas o Jonathan faz, combinado? Não, eu sem você, não tem como, não tem como, doutora. A senhora tem que estar aqui presente. Olha lá, doutora, tá cheio de coração, isso quer dizer que a gente está no ritmo certo. Eu quero que a senhora adicione aí, que agora é ritmo de festa, pessoal, já é sábado. Vou deixar essa mente brilhante descansar, mas eu tenho que colocar outros diretores aqui que a gente não lembrou, doutora, do Ronaldo, do Marco Aurélio, mas o Ronaldo tá louco para falar com a senhora aí, e se eu não liberasse ele, eu ia estar cometendo uma gafe. Eu já liberei aqui, ele tá tentando entrar, acho que é a internet dele que tá devagar. E tem uma colega nossa que vai entrar agora aí, que é a Cacau, que ela quer dar um oi para a senhora também. Então, você aceita ela? Cacau, aceito. Nunca deixou de estar no meu coração. Que história é essa que eu aceito? Ela já é nossa aqui, ó, de corpo e alma. Entra, Cacau, pede para entrar aí que a gente está aqui de olho. Ó, então você está nos assistindo, a doutora parou, deu desse pause. Qual artigo a senhora parou aí, doutora? Nem eu consegui. E qual que é o artigo? Concluí o artigo 6º. Perfeito. Agora, Jonathan, eu estou preocupado porque ainda falta muita coisa, Jonathan. E vocês, em 3 dias, vai ser uma coisa corrida. Eu quero ver e, de repente, a gente vai tirar outra lógica, tipo, passar batido em alguma coisa. E eu não queria, a ideia não era essa. Mas a minha preocupação é que fique muito extenso e fique inviável para as pessoas acompanharem. Então, eu vou falar aqui, olha, terminar o artigo 7º bem direitinho, que a partir do artigo 8º, eu não vou falar mais da sua relação de trabalho, eu vou falar agora do seu vínculo empregatício. Então, não é questão do seu dia a dia, é do vínculo empregatício. Eu vou falar do artigo 8º, regime jurídico, o que é a diferença de processo seletivo para concurso público, é tudo isso que a gente vai explicar. O que pode, o que não pode, o que é cargo, o que é emprego público. Então, eu espero que a gente ande mais rápido e, se for preciso, lá para frente, o Fenaras cria aí uma nova maratona para fazer o passo a passo disso com mais brevidade. Mas eu precisava criar